Fim do mistério no Corinthians, o técnico Dorival Júnior resolveu abrir o jogo a respeito de contratações. Vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece sobre o tema. Bora te atualizar sobre um escândalo, mais um envolvendo Augusto Melo no Corinthians. O pessoal do Timão tá revoltado. Fala também do Corinthians, que já chegou a um acerto com Caio César, mas o atacante do Al Hilal corre o risco de não ser inscrito a tempo no Timão. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians, que tem um acordo com Caio César. Atacante de 21 anos de idade, do lado do campo, que pertence ao Al Hilal, um namoro relativamente antigo. Nos últimos dias, Corinthians, Al Hilal e Caio César se acertaram, mas Corinthians corre enorme risco de não conseguir registrar o atleta, tudo por causa do seu transfer ban. Só para explicar que o Corinthians tem até essa terça-feira para registrar e inscrever novos jogadores. A partir de quarta, a janela estará fechada e reforços somente em 2026. E aqui que vem o problema. O Corinthians tem contra si uma punição da FIFA, que é a proibição de inscrição de atletas até que resolva o pagamento de 41 milhões de reais de transfer ban junto ao Santos Laguna. Tudo por causa da compra de Félix Torres. Corinthians comprou o atleta, pagou 10 milhões, não pagou o restante, eram mais ou menos 33 milhões de reais, com juros e correção esse valor saltou para 41 milhões. Quero dizer para vocês que dentro do Corinthians há uma divisão, uma parte desesperada para fazer o pagamento do transfer ban para que o clube possa registrar novos atletas. Outra parte preocupada com as finanças do time, entendendo que não há desespero para fazer esse pagamento do transfer ban, especialmente se as condições de antecipação de receitas forem ruins, para que o Corinthians se endivide ainda mais trazendo outros reforços. A tendência, diante da dificuldade com o Santos Laguna, é de que o transfer ban não caia. O Corinthians chegou a fazer 3 propostas diferentes ao time mexicano para pagamento de 30% do valor à vista, para pagamento de 50% e a última para pagamento de 70%. O Timão chegou a recorrer à FIFA, pedindo que a entidade máxima do futebol intervenha, que ela interceda para tentar flexibilizar essa negociação com o Monterrey, o que até agora não aconteceu. Só para completar mais uma informação importante do Corinthians, o Timão anunciou a renovação do contrato de Guinegão. O novo vínculo só se encerra em 30 de junho de 2030 e o salário dele, que era baixo, foi aumentado para 70 mil reais mensais. Ele ganhava 20 mil mensais e tinha uma multa para o futebol brasileiro de 40 milhões de reais. O salário dele foi elevado para 70 mil reais mensais, a multa é de 140 milhões, o que permite ao Corinthians tranquilidade em relação ao possível assédio de clubes brasileiros. A multa para clubes de fora é de 630 milhões de reais. Bora falar agora sobre um escândalo no Corinthians, mais um, e que tem como alvo ou pivô Augusto Melo, presidente empichado. Na semana passada surgiu a informação de que o Corinthians poderia faturar até 72 milhões de reais com uma possível transferência do Pedro, jogador revelado na base do Corinthians e que hoje pertence ao Zenit pro Al Ittihad. O time saudita chegou a cogitar um investimento de 35 milhões de euros para levar o atleta. Como o Corinthians tinha direito a 30% do valor de uma venda futura, mais um mecanismo de solidariedade, sobrariam para o Timão cerca de 72 milhões de reais. Esquece essa história. O Augusto Melo, sem que ninguém soubesse, vendeu no ano passado para o Zenit esses 30% que o Timão ainda detinha. Ele, com muita dificuldade com o fluxo de caixa para pagar uma série de dívidas, acabou por fazer esse negócio por debaixo dos panos. Nem membros do conselho, nem pessoal do CORE, muito menos o Conselho de Orientação Fiscal do Corinthians tiveram acesso a tal informação. E ela surge como uma grande bomba, a torcida corintiana revoltada com o Augusto Melo. Dá para dizer que sócios e membros do Conselho Deliberativo também. É importante contar que por conta dessa situação há um movimento grande de conselheiros alvinegros querendo a expulsão do Augusto Melo do quadro de sócios. Seria o mesmo que acabar de vez com qualquer participação do ex-presidente alvinegro no clube. Corinthians que precisa desesperadamente de dinheiro. Essa negociação, ou eventual negociação do Pedro, poderia ser a salvação da lavoura com 72 milhões de reais. Você tem grana para pagar os 41 milhões que você deve ao Santos Laguna e também ainda sobraria um baita dinheiro para contratações, reforços, entre outras coisas. Contei para vocês no vídeo dessa manhã que Caio César, que pertence ao Al Hilal, tem negociações avançadas com o Timão, mas o clube precisa se acertar com o Santos Laguna por conta do transfer ban para que tenha a condição
de inscrever atletas. A janela se encerra nessa terça-feira. Para falar sobre o Corinthians, Dorival Júnior, após um empate 1-1 contra o Palmeiras, resolveu colocar um ponto final em relação às especulações de reforços. Durante o final de semana chegamos a contar para vocês que Caio César havia dito sim para a proposta corintiana. Desde a semana passada o Timão também já havia chegado a um acordo com Agustin Anello, atacante que pertence ao Boston River, nasceu nos Estados Unidos. Seriam 2 pontas registrados e contratados pelo Corinthians desde que o Timão resolvesse seu problema com o Transferban. Mas Dorival Júnior está cravando que não chega mais ninguém, abre aspas, para o treinador corintiano. Sobre o Transferban, não sei, é um assunto do presidente e do Fabinho. Mas a respeito das contratações eu já tenho a consciência e o entendimento de que não vai acontecer. Então, a partir daí, o assunto morreu e nós vamos trabalhar para fazer o nosso melhor, até porque eu confio muito que nós possamos ir um pouco mais longe em relação ao momento que nós estamos. Não é que o Dorival está garantindo títulos, briga no Campeonato Brasileiro pela parte de cima da tabela. Ele está imaginando que esse atual Corinthians pode ir um pouco mais longe em relação à sua atual realidade. Dorival, que ainda comentou que não tem utilizado o lateral direito João Vitor Jacaré, porque aguarda uma liberação do departamento de futebol, que nos faz entender que é alguma coisa relacionada à renovação de contrato. A saideira sobre o Corinthians, time que tem chances de título na Copa do Brasil, mas cada vez mais distante do G4 e do G6 no Campeonato Brasileiro e cada vez mais perto do Z4. E você, torcedor corintiano, como é que vê essa questão em relação a reforços? Acha um equívoco, melhor não contratar? Já usa espaço para comentar e opina? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar sobre o Corinthians, que colecionou mais 2 nãos nos últimos dias na busca por reforços. Quero contar com exclusividade que Pedro Rocha, que também foi alvo do São Paulo, acabou sondado pelo Timão. Esse contato aconteceu há coisa de 10 dias, o Corinthians queria entender a situação do centroavante, do atacante de lado de campo, que é o artilheiro da Série B na atual temporada. O Corinthians foi avisado de que o Remo só toparia negociá-lo com uma proposta de 2 a 3 milhões de reais para aquisição dos direitos econômicos. Isso tornou o negócio mais difícil. Timão também fez oferta por Vitor Hugo, meio atacante que pertence ao Flamengo, 21 anos de idade. Mas por conta do Transferban, o Vitor Hugo preferiu fechar com o Santos, onde ele sabe que vai jogar, do que se acertar com o Corinthians, correndo o risco de não ter condição de jogo. Vale a lembrança de que o Corinthians ainda não conseguiu derrubar o Transferban, que o impede de inscrever atletas. A janela de transferências no Brasil se encerra na próxima terça-feira. Já havia contado também para vocês nos últimos dias que por conta do Transferban o Corinthians perdeu a contratação de Andrés Gomes, colombiano de 22 anos de idade que fechou por empréstimo com o Vasco da Gama. Ele pertence ao Rennes da França. Nicola, dá tempo de cair o Transferban? Já posso dizer que há pessimismo no Corinthians. Para que houvesse tempo da retirada do Transferban e da inscrição de novos atletas, o Corinthians contava com um acordo com o Santos Laguna para essa sexta-feira, o que não aconteceu. O time mexicano segue irredutível. Não dá para dizer que o Corinthians desistiu. A insistência e as negociações vão continuar nesse final de semana se o Santos Laguna acenar de maneira positiva. Na segunda-feira o Corinthians faz o pagamento da dívida, que hoje gira na casa dos 41 milhões de reais. A ideia do Corinthians não é pagar tudo de forma integral, para que na segunda e terça-feira o Timão tenha a oportunidade de inscrever atletas. O Agustin Anello, americano, ponta, que joga no Boston River, tem uma negociação avançada, mas depende do Transferban. O Timão ainda busca mais um lateral direito, mais um zagueiro e outro atacante. Prometo ficar de olho em qualquer novidade, eu volto para contar para vocês. Só queria muito pedir para vocês deixarem like, se inscreverem no canal e mandarem esse vídeo para quem quiserem. Combinado? Minha rapaziada boa, ficamos aqui, agradecer demais a sua presença, que você que ficou no vídeo até agora. Muito obrigado por assistir o nosso conteúdo e por ficar até aqui no vídeo. Então, se você puder deixar aquele like maroto e inscrever-se no canal, já vai fortalecer a gente de estar trazendo vídeo todo dia para você, combinado? Um grande abraço fortalecido no seu coração, até o próximo vídeo e vamos que vamos!